Você vai usar o... Acho que estamos ao vivo. Estamos Sim. ao vivo, confirmando se estamos ao vivo. Acho que estamos ao vivo, né? Vamos, Boa noite, Sandro. pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos Boa aqui. noite. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, Vinícius, Marcos e Giovanni, para a gente falar um pouco sobre a história da nossa querida Lavras. Hoje, temos o convidado, Paulo Roberto. Talvez ele apareça por aí. Estamos aguardando a vinda dele. Vou aproveitar esse momento para falar um pouco sobre... Acho que foi um tópico que as pessoas gostaram, acharam muito interessante aqui, sobre os mapas antigos de Lavras, que tem uns mapas que foram feitos, tem mapas do início do século XX, tem alguns mapas que são do final do século XIX, e a gente vai falar um pouquinho desses mapas. Vocês querem fazer alguma apresentação, Vinícius e Marcos? Boa noite. Sobre esses mapas, né? O Paulo teve algum imprevisto e por enquanto ele ainda não apareceu, mas provavelmente ele ainda vai. Pode ser que ele apareça aqui, né? Para a gente fazer os comentários sobre Lavras nas décadas de 60, 70 e 80. Mas até que ele apareça, a gente vai falando desse outro assunto, né? Marcos? Isso. Pode falar. Vocês poderiam mostrar para a gente aquela carta topográfica, né, de 1898, é isso mesmo, né? Isso. Eu vou projetar ela aqui, então, para a gente já... a carta topográfica da cidade de Lavras, de 1898. Uma curiosidade para vocês. Esse que o Vinícius vai projetar agora no computador, eu vi o original, eu tive ele em mãos, lá no Arquivo Público Mineiro de Belo Horizonte. Esses mapas todos que a gente vai mostrar agora, eles estão digitalizados no Arquivo Público Mineiro, que é o site que tem na internet, vocês podem pesquisar, e isso é uma coisa que nós gostaríamos muito de fazer aqui para Lavras, os arquivos que estão lá no Museu Bimoreira. Aliás, essa carta em específico também tem um exemplar dela lá no Museu Bimoreira, só que não está em qualidade tão boa quanto esse que a gente vai falar agora. Aí agora está lá o Vinícius fazendo o compartilhamento. Aqui para mim ainda está pequeno, não sei se... Tá todo mundo vendo o grandão? Acho que ele vai ampliar. Tem um botão aí de ampliação na tela, né? Ah, sim. Isso. Ele está ampliando. Tem um pequeno delay entre as ações que a gente vai fazendo aqui e as ações que vão aparecendo para vocês e no vídeo, mas agora está ampliando. É um mapa com a resolução bem nítida, então ele é meio lento quando a gente abre ele, mas depois o manuseio dele melhora a partir do momento que o computador abre ele, o manuseio dele fica bem interessante, né? Aí, agora, para mim já está aqui ele maior um pouco. Ele aumenta mais que isso, Vinícius? Aumenta. Agora vai aumentar aí para vocês também. Certo? Eu acho que vai ser feito um painel com esse mapa, em algum lugar aqui em Lavras, eu acho. Certo. Agora, ele já apareceu para vocês aí maior? Com Lavras ao centro. Apareceu. Certo. Mais que isso, deixa eu ver. Ctrl mais. Aumenta mais um pouco. Aí. Lavras ao centro. Isso. E é um município grande de Lavras, né? A gente tem um município... E aqui já nessa data, apesar dos distritos estarem marcados aqui no mapa com a letra D, já era quase que a demarcação atual de Lavras, né? Só com os acréscimos de Jaci, Ribeirão Vermelho, Perdões, Itumirim e Ingaí, né? Vocês viram que interessante nesse mapa que esses pontinhos pretos que vocês veem próximo a Lavras, eles representam as casas e as ruas. Então a gente já consegue ver o traçado mais ou menos aí da região, vamos dizer, centro-norte de Lavras, seria mais ou menos da Praça Augusto Silva até o Gâmon, esse pedaço que tem a Rua Santana, que tem
a Rua Raul Soares, todos eles são possíveis de ver nesse mapa. Se você achar onde está escrito Lavras e olhar um pouquinho para cima, é esse trajeto. Tem lá a Rua Santana, a Rua Bernardino Maceira e a Rua Comendador José Esteves. É o caminho que faz para o centro até em direção ao Gama, por exemplo. Giovanni, se vocês quiserem ver esse traçado aí urbano ampliado, ele parece que na versão do mapa do município, se não me engano, de 1938, ele vem mostrando em ampliação no canto essa malha urbana. Tem, depois eu vou abrir ele também para a gente olhar a ampliação dele. Depois que a gente fizer mais alguns comentários sobre esse. Realmente tem, Marcos. Essa letra C que tem próximo a Lavras e próximo aos distritos é de cemitério, né? Não, se vocês depois verem no finalzinho da legenda, significa que aí tem uma agência do Correio. Ah, verdade, Correio. Cemitério, está escrito cemitério e tem a cruzinha, né? Isso, olha lá, as legendas a gente pode observar isso. Correio. M, município, o D são os distritos, né? De vermelho, as estradas de grande trânsito. Isso aí é uma coisa também que é interessante a gente observar. Daqui a pouco eu vou voltar lá. E o preto, as estradas de ferro, né? As estradas de ferro, a ferrovia. Certo. A quantidade de estrada de grande trânsito no município de Lavras é uma quantidade grande, né? Vou diminuir um pouco aqui para a gente ver o tanto de vermelho que tem. Vocês verem o tanto de vermelho que tem no município. É uma quantidade grande de estradas. Perdões. Depois, cadê Lavras? Aqui, Ribeirão Vermelho. Lavras de novo aqui. Em 1898, todos esses pontos que nós vimos aí, eles eram distritos desse grande município de Lavras, né? Perdões era um distrito de Lavras, Nepomuceno, Ribeirão Vermelho, e Jaci, acho que aí está escrito Jaci ou está escrito Conceição, Nossa Senhora da Conceição? Acho que o nome é antigo ainda. É Conceição, eu acho. Aqui, oeste de Minas e Macaia. Conceição. Conceição do Rio Grande. Conceição do Rio Grande. Que tinha o nome de Macaia, né, também. Macaia é do outro lado do rio, né? Aqui, ó. Depois... mas antigamente Macaia era do lado de Jaci. Era usado o nome dos dois lados. Interessante também. Aqui é a confluência dos rios, olha aqui. A confluência original antes do lago, né? Isso. Olha que interessante que esse pedacinho, se vocês verem essas linhas, que são as linhas de altitude, dá para ver justamente o contorno do que hoje é a Ilha Brasil. Nessa época não era ilha ainda. Onde está escrita essa fazenda, bem no meio aí do mapa. Aqui, né? Isso, olha o contorno da Ilha Brasil aí. Fazenda da Ressaca, né? Isso. Da Ressaca. É o contorno da ilha aqui, né? Aqui é onde fechou, né? Do Rio Capivari com o Rio Grande. O Ribeirão do Rosário Velho. Ibituruna. A oeste de Minas já existia, né? A ferrovia Aureliano Mourão aqui em cima. Lembrando, Vinícius, que parte do município ainda ficou na carta que vem ao sul aí, parece que é a carta de luminárias, né? Tá. O restante do município. A parte sul do município ficou na carta vizinha, né? Isso. Na carta de luminárias. Mais comentários, Giovanni e Marcos? Tem uma coisa muito curiosa quando eu fiquei vendo o Google Earth, que tem lá as latitudes. Sabia que a latitude, é latitude ou longitude? É na linha... Acho que eu esqueci qual que é, mas é exatamente 45 graus 0000. Passa aqui em Lavras. É a longitude. Passa dentro do município, eu acho, né? Dentro da malha urbana. Para ser sincero, eu acho que passa exatamente aqui na minha sala. O meridiano, né?
O pessoal está aí assistindo Eduardo Ferreira, a Flávia Ramos, o Ellison. Tem mais gente assistindo a Hamilton, boa noite. E ele passa bem no trevo de Ingaí também, né? O meridiano, esse meridiano de 45 graus passa bem no trevo de Ingaí, né? Qual dessas fazendas que são listadas que existe até hoje? São várias dessas ainda existem, né? Essa aí onde está perto, passando o mouse aí, ó, é a Fazenda do Mato Dentro, que ainda existe, que a fazenda parece que atualmente é do Romilton Valeriano, na Estrada do Madeira, né? A Fazenda do Madeira também, né? A Fazenda do Madeira aparece aí. Do registro. Isso. Uma coisa interessante que eu queria, se você pudesse mostrar para a gente aí, Vinícius, é a antiga ponte do Rio Capivari. Ah, tá. Que era a ponte de madeira, né? Que ficava lá no Embezal. Isso. Parece que ainda existe ainda um vestígio dessa ponte lá no local. Ela é uma ponte aí que era da época dos Bueno, né? Ela é bem antiga. Aqui onde eu tô com o mouse. Isso. Esse caminho aí parece que ligava Lavras até o Rosário, né? E ele seguia adiante até sair lá em São João del Rei. E a gente vai ver que não tem a parte da 265. O Paulo tá ligando, que eu vou desativar o microfone um instante para atender ele. E vocês podem continuar, eu vou projetando aqui, certo? Continua aqui, sem problemas. Chama ele lá, vem cá, Paulo. Ô, Marcos, dessas fazendas aí, como a gente é primo de, acho que é sexto grau, né? Qual que é a nossa fazenda dos nossos ancestrais? Qual que seria? É a fazenda que era chamada dos Uvás, né? Ali na margem do Rio Grande, um pouco abaixo da Ponte do Funil, né? Fazenda dos Uvás. Isso. Ok. O meu avô ficou lá até o final dos anos 60. Aqui, o Paulo acho que está entrando. Desculpe o atraso aí, mas eu tive problema para entrar. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Prazer conversar com o senhor. Igualmente. Prossiga. Aqui o Vinícius está ajustando aqui a gente está falando sobre os mapas antigos de Lavras aqui. Eu tenho muito interesse nesses mapas. Eu quero localizar Sesmarias, fazendas antigas da família Salles e Pádua. Isso é uma pergunta boa, Paulo. Até o Marcos talvez possa ajudar nesse ponto. A localização, pelo que o Paulo falou, ele era mais então no oeste de Lavras, que seria, certo? Ela começa em Ribeirão Vermelho, as duas margens do Rio Grande, a margem esquerda e a margem direita. Desce de 6 a 8 quilômetros rio abaixo e tem pelo menos 6 quilômetros de largura. Ela vai até a Capela do Cajuru do Servo, depois do trevo de Nepomuceno. Então, esse retângulo todinho, começando aí em Ribeirão Vermelho, descendo o rio abaixo, era todo da família Salles e Pádua, dos meus ancestrais. Será que era do Souza antes disso? Oi? Será que eles adquiriram essas terras da Sesmaria da família Souza? Não consegui achar nada. Aliás, eu sou péssimo em pesquisa históricas. Tenho muita dificuldade, eu tenho problema de deficiência visual e eu não consigo fixar naquelas letras miúdas. Mas eu não consegui, nem tive notícia de nada. Eu sei porque de 1950 para cá, eu conheci todos os parentes que ocupavam todas essas terras aí, que ainda ocupam até hoje. Se você chegar ali no trevo de Lavras, na Fernão Dias, e subir 4 quilômetros acima, descer depois voltando para o Rio Grande, atravessar a ponte do Rio Grande, aí você pode colocar 1 quilômetro de largura na margem direita do rio, e do lado esquerdo uns 4 quilômetros de largura, até Ribeirão Vermelho, e 3 quilômetros abaixo é tudo família Pádua e Salles, até hoje. Lógico, netos, bisnetos, tataranetos. Hein, Paulo? Aquela região ali
Seria ali da fazenda Monte Alegre, né? Ali na ponte do rio, ali da Fernão Dias, né? Isso. Dali para baixo, até lá próximo de Carmo da Cachoeira, pegando ali Três Barras, aquela região ali, também historicamente ela é ligada bastante à família Abreu, né? Pois é, Salles, Pereira e Abreu são os meus parentes. Eles se entrelaçaram as famílias. O Gaspar de Abreu, Pereira da Silva. O Pereira da Silva foi o proprietário das terras onde estão localizadas as instalações da ferrovia em Ribeirão Vermelho. Sabe aquela rotunda? Sim. A prefeitura, Certo. acima? Sim. Então, tudo aquilo ali era uma fazenda só. Foi vendida para a companhia ferroviária, e os meus parentes que venderam, que é a minha bisavó, mudou-se ali para a região das Três Barras. Aquele posto Sandrelli. Sabe o posto Sandrelli? A Ana Custódia do Nascimento, né? Isso, minha bisavó. Uhum. E a ponte que era coberta era qual? Que tinha até uma cobrança de pedágio? Era lá perto também, não era? Não, essa era mais longe. Essa ponte coberta no Rio do Servo, na antiga estrada de Lavras, Nepomuceno. Você entra ali no posto Sandrelli 2, sobe aquela estrada de terra do posto Sandrelli 2, que é a antiga estrada Lavras, Nepomuceno, e passa lá na Fazenda Boa Vista. Aquela ponte era particular, foi construída pelos proprietários da Fazenda Boa Vista, que era o Modesto de Souza, né? Francisco Modesto de Souza, e tinha aí uns outros herdeiros que sempre faziam exposições agropecuárias aí na exposição de Lavras. Então, ali era a ponte coberta e cobrava esse pedágio, que era uma ponte particular. Atravessava o Rio Servo. Ela fica o quê? Fica a 6 quilômetros da Fernão Dias, subindo a estrada de terra. Aquela estrada de terra que fica a 800 metros antes do trevo de Nepomuceno. Então, tudo aqui, até o Rio do Servo, Giovanni e demais colegas, eram terras da família Salles, Pádua, Pereira da Silva e Abreu, que se entrelaçaram. Vamos tentar pensar o seguinte aqui. Eu não conheço outra carta de Sesmaria em nossa região depois de 1753. Alguém de vocês conhece? Não. Não. Só aquela do Bueno, né? Isso, justamente. Aquela região, pelo visto, ela era do Carlos Martins de Souza e o Estevão Rodrigues Branco. Que foi um dos sesmeiros, né? Sim, do grupo, né? Eram 6 sesmeiros, era dessa família e também da família Bueno. Eles eram um pouco mais antigos que os Pádua, os Salles. Será que dá para achar algum vínculo entre eles? Não. Inclusive, eu encontrei um descendente dos Buenos aqui em Brasília, até escrevi sobre isso, publiquei no meu blog, conversamos muito, ele tem documentos. Não, a sesmaria deles ia até aí pela região aí, um pouco antes de Ribeirão Vermelho, até Ponte do Funil. Então, era aí esse trecho aí, vamos dizer assim, de Ribeirão Vermelho até um pouco acima ali da Macaia, um pouco mais para cima, não sei como chama essa região, sempre da margem esquerda. E quando foi a chegada dessas famílias aqui a Lavras? O Salles, Pádua e Costa chegaram em 1750 por o nosso pentavô, que é o Manuel da Costa Vale. Ele se casou aí com uma moça de Guaratinguetá. Eu não consegui localizar a certidão de casamento dele. Eu imagino que possa ter sido em Pati do Alferes também, porque a mulher dele morou lá também. Só que quando ele se casou, em 1750, ele se mudou para Lavras. Quer dizer, Lavras, na verdade, era Carrancas. Aí de Carrancas ele se estabeleceu aí na margem direita do Rio Grande, no local que hoje é Ribeirão Vermelho. E dominou toda essa região aí. Ele tinha produção agrícola e estamos descobrindo também que ele antes traficava escravo, antes das fazendas.
Então, era uma pessoa assim que tinha toda essa extensão de terra aí que foi dividindo com os Salles e os Pados, porque os Salles e Pados são primos irmãos. Um irmão se chamava Fortunato de Salles e o outro chamava-se Antônio de Pádua. Por quê? Porque o pai deles, que é o filho do Manuel da Costa Vale, aí já entramos no ano de 1800 e pouco, 1780, 1800, ele fez uma promessa lá para o São Francisco de Sales e botou o nome de Fortunato Sales. E depois fez outra promessa para o Santo Antônio de Pádua e colocou o nome de Antônio de Pádua. Então, são irmãos. Antônio de Pádua e Fortunato Sales são irmãos de sangue, de pai e mãe. Entende? Paulo, uma curiosidade aqui que eu queria falar é que o Manuel da Costa Vale, né? Ele veio da freguesia de Balazar, né? Isso. E a beata Maria Alexandrina, né? Da Costa, que era de Balazar, ela é ligada à família, da mesma família. Mas ela é bem mais nova, ela já é do ano de 1800 e pouco. Eu tenho um livro aqui sobre a história de Balazar, que um historiador português escreveu, e um dos nossos primos, Salles, que mora na cidade do Porto, ele até é aeroviário, trabalha no aeroporto lá da cidade do Porto, ele me mandou esse livro. Então, a história é bem interessante. E lá tem as considerações sobre a irmã Alexandrina, que já é mais recente, 1800, qualquer coisa. Mas ele lembra uma história de antes de 1700, inclusive dos pais do Manuel da Costa Vale, porque o Manuel da Costa Vale, que aportou em Lavras, ele nasceu em 1703 e veio para o Brasil com 14, 16 anos, fugindo do serviço militar, que naquele tempo Portugal estava em guerra. Não sei se era com a França ou um outro país. Então, era comum os jovens portugueses imigrarem para as colônias portuguesas para evitar o serviço militar. Então, ele veio bem cedo, com 14, 16 anos, chegou aí em São Paulo, junto com o irmão, casou-se em Guaratinguetá, etc, etc. Então, essa irmã Alexandrina, essa beata Alexandrina, é descendente direta, assim, do Manuel da Costa Vale. Mas já cá embaixo, eu sou da quinta geração, ela deve ter sido da terceira geração, 1850, 1870, morreu aí por 1900 e qualquer coisa. Giovanni, Paulo. Interessante. Marcos. Para o pessoal que está chegando agora, a gente está conversando com o Paulo Roberto da Silva, né? Que é também memorialista lavrense, pesquisador da história de Lavras, e que tem bastante material historiográfico já feito, né? Hoje nós estamos falando, apresentando para vocês aí a Carta Cartográfica de Lavras, essa de 1898, depois a gente vai comentar as outras posteriores, e eles estão fazendo os comentários aqui sobre as famílias de Lavras. A Valéria Brasileiro de Castro também chegou e está assistindo com a gente, né, Valéria? Que também gosta desse assunto, bastante desse assunto, os demais que estão assistindo com a gente também, a Sandra Aparecido, o Jaderson Tavares, o pessoal que está comentando, sejam bem-vindos. Certo? Hamilton também. Quem tiver pergunta, pode colocar nos comentários, vai ser um prazer responder. Só para concluir essa questão das Cismarias, é um quebra-cabeça, não é possível de responder. A questão seria procurar lá nos documentos do Arquivo Público Mineiro os mapas da época da Lei das Terras. Lá fala exatamente quem morava onde, quem era vizinho de quem. Dá um trabalhinho, não é impossível. Aí dá para construir um mapa de todas as propriedades de Lavras de 1850. E através desse mapa, cruzando com os dados da genealogia, começa a encontrar informações. Quem casou com quem comprou terra de quem, dá para achar. Certo. A Valéria comentou aí, quem construiu a ponte coberta foi a dona Mariana Januária, madrinha do avô da Valéria, né? E que o Alberico Brasileiro de Castro. A fazenda dele era a Fazenda Vista Alegre. Boas-vindas também para o Dimas Martins, que chegou aí também, né? Está assistindo com a gente. Olhando pela carta, a gente vê que o
o Rio Grande, ele corta bem o município completamente, ele corta e está em destaque, né, no município. O Rio Grande realmente é grande, né? O próprio mapa demonstra isso para a gente. Antes do lago e agora maior ainda, com o lago da usina do Funil. É muito interessante comparar esse mapa com aquele mapa daquela época da guerra do pessoal lá dos negros fugidos dos quilombos, a guerra contra os quilombos do Campo Grande, que tem justamente esse mapa de 1765, que ele vai registrando todos os quilombos dessa região. É justamente um mapa dos rios e onde tinha os quilombos. Ele é invertido, parece, né? O norte fica embaixo. Ele inverteu assim. Os nomes da serra também, né? Alguns foram mantidos, outros o pessoal não conhece, né? Isso, tem aí cada pedaço da serra tem um nome, né? Aí na carta topográfica da década de 70, que foi feita aí pelo IBGE, né? Aí vocês podem ver que tem cada divisão da serra tem um nome específico. Certo. O Paulo poderia comentar para a gente um pouco sobre a Fábrica Velha? Sim. Pode. A Fábrica Velha foi construída no ano de 1880, antes do porto, né? O porto chamado de Dr. Jorge foi inaugurado logo em seguida. E ela foi criada por esses lavrenses antigos aí, o ancestral do nosso poeta aí, desse sobrado do Capitão Evaristo, né? O Capitão Evaristo era genro do nome, que me foge a memória aqui agora, da pessoa que criou, que instalou essa fábrica de tecidos lá na margem do Rio Grande, uns 3 quilômetros abaixo, ali, 2 ou 3 quilômetros abaixo da ponte. E ali foi criado o porto de Dr. Jorge, onde passava aquela navegação fluvial com aqueles barcos construídos no Mississippi, né? Tal qual, o barco era tal qual aquele que navegava no rio Mississippi. Então, essa fábrica... Sim. O barco ia até Capitinga? Capitinga é uma extensão de 208 quilômetros a partir de Ribeirão Vermelho. Ele gastava 2 dias e meio para ir e 4 a 5 dias para voltar subindo o rio. Aham. E esse barco ele está até lá em Ribeirão Vermelho ainda, né, na beira da água lá, alguns vestígios dele, do vapor, né? E a lancha da inteira lá na beira da água. O que tem lá é a lancha, né? Eu vi a postagem aí outro dia, é a lancha. É o lanchão, isso, né? Porque o primeiro barco, que era o barco do Dr. Jorge, rebocava esses lanchões, que eram os lanchões de carga, e tinha o compartimento de passageiros. E o vapor também, ele tá soterrado, mas aquelas pás redondas dele ainda tá para fora da água lá, apesar que agora está só petrificado em ferrugem lá. Então, a fábrica, ela era, então, próxima onde é o trevo de Lavras hoje, ou era mais longe do trevo um pouco? Não, ela fica apenas, no máximo, 2 quilômetros do trevo ali. No trevo, você sai do trevo, pega a estrada na direção a São Paulo, você pega uma estradinha de terra direita, sobe aquela colina e depois desce a colina do outro lado, já está na fábrica. Ou seja, é 2 quilômetros a 3 quilômetros no máximo ali do trevo. A fábrica velha. Está lá até hoje. As ruínas estão lá ainda até hoje. Eu pretendo ir lá visitar, inclusive o cemitério. Tem parentes meus que foram enterrados lá no cemitério, atrás da capela. Ah, sim. Essa capela ainda existe a ruína dela? Alguém sabe? Está lá, a capela está em pé. Em pé, né? Muito deteriorada, mas ela está lá. Eu vou dizer um detalhe para vocês. Eu fui coroinha lá. Ah, que interessante. Bem interessante. Em 1958, 59 e 60, eu era coroinha do padre Luiz Kings, que era professor do colégio onde eu estudava, e eu que ajudava as missas lá na Fábrica Velha. Que interessante.
Há poucos dias alguém postou uma foto da capela com o nicho onde ficava a imagem lá, muito bem feito, né? Muito bem coisa. E essa fábrica, Paulo, ela tinha ligação com a Fabril de Lavras ou não tem nada a ver com a Fabril? É a própria. Em 1934, ela foi transferida para a cidade de Lavras e foi construída a rede de transmissão de energia elétrica que saía lá dos geradores da fábrica chamada Fábrica Velha até a Fabril Mineira, aí ainda tem aquele prédio principal ali e o campo de Fabril ainda. Era tudo ali. Ali chegou em 1934. Foi adquirida pelo senhor Vaz Monteiro, Antônio Vaz Monteiro, que é um grande benfeitor de Lavras. Construiu o hangar Vaz Monteiro no Aeroclube de Lavras, no tempo da guerra, para formar pilotos de caça para a guerra. E construiu o Hospital Vaz Monteiro. O Hospital Vaz Monteiro foi inaugurado em 42. 5 anos depois, em 47, eu fui operado lá de pleurite. E fui salvo porque o ex-prefeito Dr. Jacinto Scorza era um exímio cirurgião e trouxe do Rio de Janeiro a penicilina, que tinha sido descoberta na guerra. Então, eu só estou falando com vocês aqui por causa de Vaz Monteiro, que era o dono da Fabril Mineira, depois de 1934, construiu o hangar do aeroporto e construiu o Hospital Vaz Monteiro, que era de assistência à criança e à maternidade. Olha só, que coisa linda esse nome, né? Devia ser muito bem homenageado em Lavras. Antônio de Vaz Monteiro era português, morava no Rio e não sei por que comprou essa fábrica aí e mudou-se para Lavras. Quer dizer, mudou-se não, administrava a fábrica aí, né? E ele tem a avenida lá da Fabril, tem uma homenagem a ele, né? Avenida Até hoje o Aeroclube novo, que funciona lá naquele aeroporto asfaltado, o hangar tem o nome de Hangar Vaz Monteiro. E você lembra do outro aeroporto, Paulo? O que tinha aqui onde é o Expo Lavras hoje? Voei muito lá, naquele teco-teco. Eu com o comandante Fabiano Soares. A gente gostava de fazer umas piruetas com o aviãozinho teco-teco. Voei muito lá naquele campo, cascalho. Muita história para contar. Giovanni, Marcos, fique à vontade para as perguntas. O pessoal está fazendo perguntas aqui também. A Valéria perguntou se as visitas às ruínas são permitidas. Sim, eu procurei me informar sobre a visita lá. O atual proprietário lá é uma pessoa que explora a jazida de areia. Chama-se Silvinho. Eu tenho o telefone dele. Então, esse Silvinho, durante a semana, você consegue achar a porteira lá em cima da colina sem o cadeado. Então, você pode chegar, entrar e conversa com o Silvinho. Agora, nos finais de semana, você não tem acesso, porque a porteira fica fechada com cadeado, a menos que você combine com ele. Então, se alguém interessar, depois eu posso passar o telefone desse Silvinho. Eu pretendo ir lá porque eu quero ir ao cemitério. Se bem que o cemitério nem existe. Existe a capela. O cemitério era colado da capela, como eram todos antigamente, né? Porque a igreja dominava tudo. Olha só, a igreja te registrava quando nascia, te batizava, crismava, primeira comunhão, casava, e se você adoecesse, você ia para a Santa Casa de Misericórdia, que era administrada pela igreja, e quando morria, você ia para o cemitério atrás da igreja. Então, você era vinculado mais à igreja do que ao Estado, ou seja, o Estado era a igreja. Não é isso, Giovanni? Pois é, o regime do padroado, né? Os padres, no fundo, eram funcionários públicos. Eles recebiam o dinheiro da coroa para fazer esses serviços todos. Eu queria só chamar a atenção aqui, o Juliano Pado mandou uma informação muito importante aqui, olha só. Sobre as Sesmarias, tem 2 registros da freguesia de Lavras depois daquela concedida aos Banos da Fonseca. Uma foi a do José Martins Borralho, 1784, e a outra para Júlia Maria do Nascimento, 1795. Muito obrigado, Juliana. Essa informação eu não sabia, e isso daí vai ajudar a gente a localizar esses outros dados das propriedades antigas. Muito obrigado.
Giovanni, se me permite, eu quero dar uma boa noite para o Juliano. Ele não está presente, ele está só assistindo a gente, mas boa noite, Juliano, tá aí. Se quiser participar, a gente marca também. E agora, Vinícius, está aqui que você vai localizar para a gente. Agora, qual mapa que vocês querem que apresente? Aquele que o Marcos falou sobre é aquele, o do município de 1939, né? 39. Esse aí. Esse aqui, né? O É. segundo. Certo, vou abrir ele aqui, então. E a cidade nossa, enquanto estou abrindo aqui comentar, era uma cidade de progresso muito grande, né, Paulo? Pelo comentário que você está fazendo aí, pela história que a gente vê de Lavras. Lavras era uma cidade, assim, de grande porte em Minas, né? Desculpe, eu não entendi o início. Era uma cidade com um progresso muito grande em Minas, uma cidade bem representativa em Minas, nessa época. Sim. Continua sendo, né? Não deixa de ser, mas... Tanto que ela sempre teve assistência dos políticos, até a década de 50, e eu comecei a me entender por gente na década de 50, que eu já tinha pelo menos 10 anos. Eu me lembro, Giovanni, dessa visita do JK em Lavras. Meu avô, Anísio Gaspar, era aqueles coronéis políticos. Existiam 2 partidos em Lavras, PSD e UDN. O DN era o João Modesto Souza, o coronel Chico Pinto, e o PSD era o Dr. Silvio Menicus e meu avô Anísio Gaspar e outros mais, lógico. Então, na década de 50, Lavras era muito prestigiada pelos políticos da capital mineira, a começar por Juscelino Kubitschek, né? Inclusive esteve em Lavras, no bairro do Centenário. E só não foi, depois da cassação do deputado estadual Silvio Menicus, pela ditadura, só não foi a Lavras cumprimentá-lo porque os amigos não deixaram, que ele seria preso. Mas ele mandou uma carta, e quem levou essa carta foi o Tancredo Neves, que levou essa carta para o Silvio Menicus. Então, Lavras sempre teve prestígio. Olha, até na década de 60, o prefeito de Belo Horizonte mandou 2 bondes para ir, né? Andei muito naquele bonde do Jorge Carone. Então, Lavras era assim. Tinha iluminação, tinha telefone, tinha aeroporto, tinha escola superior, que era uma raridade, tinha bons colégios com internato, que recebia alunos do Brasil inteiro, do norte e do nordeste, alunos aí do Instituto Gama, principalmente, por conta da ESAL, tinha gente do Brasil inteiro, de Manaus, Cuiabá e do Nordeste, começando lá do Ceará, Paraíba, Bahia, todos os lugares. Lavras era, assim, um centro cultural muito importante nessa primeira metade do século XX, né? De 1900, vamos dizer, 1920 até 1950. A partir de 1950 eu lembro. E depois já todos nós somos contemporâneos, né? Embora vocês sejam jovens ainda, na faixa de 30 a 40, eu já estou beirando os 80. Então, na década de 50, eu já era garoto. Já. Certo. Esse é de 1939, Marcos? Esse que eu estou projetando agora? Ele mostra aí a malha urbana, né? Da cidade. Aham. É interessante, né? Eu acho que está no mesmo tempo quase aí para vocês. A ferrovia pela perimetral, né? O traçado é o mesmo. O Ribeirão da Santa Casa, o outro Ribeirão. A região da JK ali praticamente não existia, né? Da Avenida JK, da Casa do Giovanni ali. Não existia nesse período, né? A cidade era bem menor, né? A malha. A cidade era bem menor. Tem um estudo bem interessante, quem quiser. É fácil de achar no Google. Chama Projeto Cura. Põe no Google, é uma tese de mestrado em arquitetura e urbanismo muito interessante. Ele faz justamente a evolução dos bairros de Lavras dos anos 60 até o início do ano 2000. Vai mostrando as regiões de crescimento década por década. Interessante, né? Eu vou procurar esse depois. Essa parte, o Paulo provavelmente lembra quando Lavras era dessa forma, Paulo? Nesse traçado que está aí? Deixa eu entender aqui. A ferrovia aqui à direita, né? Isso.
A da Rede Mineira, na perimetral? Essa foto, esse mapa aqui deve ser dos anos 50. Dos anos 30, né? 39. Ah, tá. Aqui Então, é o tapete. então deixa eu lhe mostrar. Vamos pegar aqui esse traçado da direita, que é a ferrovia. Certo. Tá? Então, se você vê o encontro da ferrovia aqui com a rua, é a rua Otacílio Negrão. Isso. E esse ponto mais abaixo, e aí onde você plotou, aí aqui é a estação Costa Pinto. Ó, a minha chácara era todo esse terreno aqui, ó, de 20 hectares. Começava aqui, próximo à estação, isso, por aqui. Ela pegava todo aquele bairro Cruzeiro do Sul. Vocês observam que só existia a rua Otacílio Negrão. Essa aqui aí do túnel, faz uma curva bem elíptica ali, ó, aí você plotou certo aí. Aqui, à direita, aí onde você está plotando, você está colocando o cursor, aqui era pastagem. De quem eram essas pastagens? As pastagens eram do Hotel Moreira, era dos comerciantes. Por quê? Todas as pessoas iam a cavalo em Lavras. Então, meu pai ia na loja do Xerém, que é o avô dois ex-prefeitos de Xerém, últimos aí, seu Nicolau Xerém. Então, ele deixava o cavalo ali. E o flanelinha, hoje tem flanelinha, né, que cuida do seu carro aí na praça. Antigamente, o flanelinha a gente podia chamar de cabrestinho, né? Pegava o seu cavalo pelo cabresto e levava para o pasto. Então, olha, tinha até uma nascente aí, ó, tá vendo? Corre. Ribeirão Santa Casa. Esse é o Ribeirão Santa Casa. Certo. Mais abaixo, aqui não está representado o Ribeirãozinho que nasce atrás da distribuidora, naquele buracão ali, ó. A distribuidora de energia elétrica do bonde fica um pouco acima da rua Álvaro Botelho com Francisco Salles. O fundo ali da farmácia Santa Terezinha, hoje é a casa do Paulo Guida, onde era também a garagem do bonde, ali tinha uma nascente, exatamente nesse ponto que você está aí, ó, e ela descia e encontrava com esse Ribeirão da Santa Casa. A casa do Giovanni. Aí, Giovanni. O Giovanni mora bem onde você está descrevendo. Então, ali é a Vila São Sebastião o nome, né? Sim, tem esse nome. A gente sempre usou o centro. Agora que mudaram o CEP, agora o nome está ressurgindo de novo. Essa rua aqui, então, é a Álvaro Botelho? É, né? Perto. Qual? Essa aqui, essa maior paralela. Sim, ela vai... Isso. O cemitério está aí no centro. Olha o cemitério velho aqui, ó. Aí, pronto, já clicou aí no cemitério velho. E ela... Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até o ano de 1956, a rua Miceno de Pado, que é aquela do mercado, ela só vinha até aí onde você está aí, ó, na Álvaro Botelho. Aqui é o buracão, onde corre. Então, aqui era interrompida, era igual o buraco da Transica. Então, aqui, eu estava na dúvida aqui, aqui é Miceno de Pado e não tinha João Modesto, né? Isso. Não tinha. Ela morria aqui, ó. Volta aí um pouquinho aí, ó. Aqui, né? Mais para a esquerda. Peraí. Acima. A João Modesto que não tinha, né? Não tinha. Que saía da Otacílio Negrão lá em cima e emendava aí na Miceno de Pado. Então, essa rua não existia, a Avenida JK não existia. Tudo isso aqui era o pasto. Tudo isso aqui era a pastagem que os hotéis alugavam. Alugavam, não. Davam de cortesia para os hóspedes, né? Os hotéis e as lojas. O cavalo do meu pai ficava aí, nos anos de 1940 até 1950. Depois acabou isso aqui, que abriu a Avenida JK, se estendeu lá debaixo daquele córrego, no final da descida da JK, começando a subir. Aí o Juscelino Kubitschek jogou a linha de transmissão ali, que vinha de Tutinga. Em 1900, quanto, Giovana, que você falou? 55, 3 dias antes da eleição. Eu lembro da briga PSD e UDN. A turma da UDN diziam que aquilo não tinha usina de Tutinga nenhuma, tinha um motorzinho só no meio do mato. Coisa de política. Mas foi um progresso, porque a luz em Lavras era um vagalume. Depois que entrou essa aí de Tutinga, virou
um dia, né, à noite. E Bom, essas nascentes provavelmente ainda estão subterrâneas lá. Elas foram sumindo um pouco, secando, né? Mas elas ainda devem ter se aproximado do Ribeirão Santa Casa, que ainda existe soterrado lá, né? tem. Aí, se você descer a Avenida JK, saindo do mercado, quando chegar no final da descida, ali é o córrego. Aham. Se você descer a pé por ali, você vai achar o vestígio dele desembocando, e aí ele vira à esquerda, passa lá nos fundos do Gama. Isso. Lá onde ali ele vai ter um nome, parece de córrego Caetano Machado, né, Giovanni? Esse nome era antigo, agora esse nome ele sumiu ainda no início do século XX. Pois é, Giovanni. E tem aquele outro córrego que passa à esquerda do campo do estádio da UFLA. Aquele ribeirão é o ribeirão Água Vermelho, Limpa, né? né? Santa Cruz. É o vermelho. É o Ribeirão É a Vermelho. cabeceira do vermelho. O Ribeirão Vermelho. É o que dá o nome à cidade lá embaixo. Então, esse Ribeirão Vermelho, ele encontra com o Ribeirão da Santa Casa, ali nos fundos da Exal, do Brejão, ali pelo campo da Ferroviária, né? Isso. Isso. E ainda tem um encontro dos dois lá, né? E aqui, aqui a Cruz Vermelha tinha um pontilhão da ferrovia também, né? Tem. Ainda está lá. Provavelmente ainda tem vestígio dele lá. Tem o que está no rumo da portaria da UFLA e tinha o outro onde tem aquela rotatória, né? Da Cruz Vermelha. E a cidade era só essa região central, né? A gente pode ver aqui que a parte do Nova Lavras não existia. Do Jardim... Não. Nada, Jardim Glória também não. Jardim Glória. E nós vamos chegar no ponto. Olha aí no mapa. À esquerda, nada. À direita, nada. Nada. Eram 2 ruas ou 3 no máximo paralelo. Era a Rua Francisco Salles, chamada de Rua Direita. A rua, se você está descendo a Francisco Salles, à esquerda era Firmino Salles. E à direita era Niceno de Pádua. Aliás, nem no fundo do camper passava, viu? No fundo do camper não tinha passagem, não. Ah, tá. Aí tinha que... Chegava naquela rua do lado do Centenário, né? à esquerda. Não existia. Então, olha, eu vi a abertura do buracão do camper, eu vi a abertura do buracão da Dona Zica. E esse era onde? O da Dona Zica é a Firmino Salles. Ah, tá. Emenda aí a parte em frente o jardim, com a parte em frente, vamos chamar assim, daquela padaria Casa do Pão, né? Em frente, lá do outro lado. Ali o casarão, a Casa Rosada. A Casa Rosada interrompia a Avenida a Rua Firmino Salles. Né? Isso. Então, a Casa Rosada, ela interrompia as duas. Era um buracão. Quem aterrou o buracão foi o prefeito Silvio de Castro. Só não me lembro o nome, mas o prefeito eu lembro. O Rogério Salgado chegou aí também, né? Então, está saudando o Paulo, Rogério Salgado. Eu estou com um problema no chat aqui, eu não consegui habilitar o chat, não estou podendo... Vocês dão licença para fazer uma leitura aqui, aproveitando que vocês estão falando de urbanização? Fique à vontade, Giovanni. Olha só esse texto aqui. Planejamento. Não temos planejamento e as coisas surgem ou desaparecem, a Deus dará, e já podemos antever os problemas que surgirão, quando, crescendo a cidade, a esta tiverem de ligar-se vilas e loteamentos que têm sido permitidos em pontos distantes, quando mais aconselhável seria uma política tributária que acabasse com pequenos latifúndios urbanos bem no centro da cidade. Sim, precisamos de fazer planos que nos permitam transformar a terra do já teve na terra do tem e do terá. Quem escreveu isso foi Silvio do Amaral Moreira, em 1957. Quer dizer, ele já estava avisando, olha, tem que fazer um programa bom de urbanização, que senão vai dar problema. Não fizeram, e hoje você tem uma cidade com terrível trânsito. Então, e não aproveitou o começo, que era bem planejado, né? No começo você pode ver que as ruas eram bem retificadas, apesar que a topografia obrigava a passar por esses lugares, né? O Marcos tinha uma pergunta ontem da região do cemitério, Marcos, pode fazê-la.
Perguntar aqui para o Paulo aqui sobre aquela história do Taça de Ouro, né? Que tem aquela crônica. O Fornfódromo. Aqui na região do cemitério. Toda cidade teve a sua, Qual né? é a pergunta, Marcos? Oi? Qual a pergunta sobre a Taça de Ouro? Contar para a gente sobre aquela crônica, né, que foi escrita no seu site, né, a respeito aí do cabaré Taça de Ouro. Olha, a história do cabaré Taça de Ouro é muito bonita. Eu consegui identificar casualmente, porque um dos grandes ícones aí de Lavras, o senhor Teixeira, como era o primeiro nome dele, gente? Luiz Teixeira, da Mobiliaria Aliança, pintor, foi lá no Aeroclube, pintou aquelas aeronaves todas lá, e ele fazia muito pintura de bico de pena. E ele foi companheiro de alguns frequentadores do Taça de Ouro quando tinha lá seus 17, 18 anos. Então, ele contou a história e a filha de um desses frequentadores, que nunca soube, ficou muito espantada com aquilo e foi perguntar aos familiares e confirmaram. Então, eu levantei toda a história da fundação do Taça de Ouro. Então, foi um francês que costumava receber os barões do café de Lavras em Paris e os levava para fazer alguns passeios ali no Bateau Mouche e nos principais cabarés de Paris. E os barões do café de Lavras, muito entusiasmados, convidaram ele, o senhor Henri. Era o senhor Henri... Como era o sobrenome dele? Eu tenho que ver na crônica. Tá lá. O senhor Henri. O senhor Henri, então, veio visitar o Rio de Janeiro. Chegou ao Rio de Janeiro, os lavrenses foram lá buscá-lo, trouxe ele aqui. Ele se casou lá no Rio de Janeiro e decidiu mudar para o Brasil. E mudou para onde? Lavras. O que ele fez? Voltou em Paris, contratou meia dúzia daquelas meninas que se apresentavam como dançarinas no cabaré, trouxe, construiu aquele prédio lá, aquele prédio é de 1930, 1920, 1930. Construiu aquele prédio que está lá até hoje na esquina, em frente ao cemitério, assim, ó. Aonde que era? Na esquina no cruzamento da Álvaro Botelho. Ah, tá. Onde tem aquele semáforo demorado ali. Álvaro Botelho com 14 de agosto, é isso? Isso. Álvaro Botelho com 14 de agosto. Chamava, acho que Beco do Peão, não sei. Então, ali na esquina era o cabaré. E esse cabaré ficou famoso, porque era com as francesas, que nem português falavam, e andavam com um mínimo de roupa, e aquilo causou um escândalo muito grande em Lavras, deu um problema social muito grande, porque as esposas ficaram escandalizadas. São histórias verdadeiras que 2 ex-frequentadores contaram, viu, gente? Então, mas, enfim, acabaram instalando o cabaré e o senhor Luiz Teixeira contou uma história muito interessante, que os pobres que não tinham dinheiro para ir nesse cabaré de luxo, que era um cabaré de luxo, eles iam naquelas casas de tolerância mais à frente. E aquelas casas de tolerância eram mais acessíveis e tal, então todo mundo... Mas quando eles saíam dessas casas, eles não se continham de curiosidade para chegar a cara na porta do cabaré de luxo, que era o Taça de Ouro. E tinha um muito baixinho que não conseguia, porque o cabaré tinha uma porta até a altura do peito, assim, justamente para evitar que qualquer transeunte da rua avistasse o salão. Então, para você chegar e entrar, você podia chegar, olhar por cima e olhar. E tinha um muito baixinho que não alcançava. O que ele fez? Ele levava um caixote. Ele levava um caixote, subia no caixote e ficava olhando. E ele tomou o apelido de Zé do Caixote. Então, isso está contado na crônica. E outros detalhes mais, né? Tem um parente meu, a Valéria Castro até sabe dessa história. Muito interessante. Então, tudo isso eu conto. E essa história do meu parente
que é parente também da Valéria Castro, foi contada pelo filho dele, né? Que ele viajava muito e tal, e um dia deu uma desculpa que iria para viajar para Campo Belo, comprar carne no frigorífico e tal, mas foi nada. Acabou ficando por ali, e era comum os fazendeiros da época instalar casa para suas amantes, e essas casas eram sempre próximas ali ao cabaré. E ele ficou hospedado ali. Deu um quiprocó danado, está contado na crônica lá. Depois eu coloco o link aí da crônica para vocês verem. Mas o cabaré Taça de Ouro fez muito sucesso em Lavras, porque era um cabaré francês, legítimo, com as dançarinas francesas importadas de Paris, né? Muito chique, com decoração de cristal, salão muito grande, né? Eu não conheci, não, mas... Se fosse nos dias... Isso foi de 1920 até 1950. Depois ele vendeu e aí transformou-se no casa do cabaré do Capixaba, né? Que chamaram. Capixaba, chamavam ele lá. Mas era o antigo Taça de Ouro. Mas é muito interessante a história. Ainda tem a história do seu Chiquinho Narciso, que era o farmacêutico. Muito interessante também. Se fosse nos dias de hoje, já seria um reboliço. Imagino lá na década de 50 o reboliço que foi. Essa do seu Chiquinho Narciso é muito interessante. Ele costumava levar os presentinhos, o vizinho dele, que é o meu parente, meu tio, costumava levar uns presentinhos para a amiga dele. Esse meu parente era solteirão. Ele levava ovos, mas levava ovos empalhado com palha de milho, que não existia essas caixas de ovos, colocados no bolso do paletó, aqueles bolsão laterais assim. E o seu Chiquinho Narciso não perdoava. Então, um dia o seu Chiquinho Narciso, eu vou pregar com ele. Sabe o que o seu Chiquinho fez? Quando encontrou esse meu parente que já ia andando assim, com as mãos meio longe do bolso do paletó, com todo cuidado para não quebrar os ovos de presente para namorado, o seu Chiquinho chegou e bateu assim nas cadeiras dele, assim, oi, como... Quebrou os ovos todos do bolso dele. Essa é a história verídica, contada pelo próprio seu Chiquinho Narciso. A mulher que eu tenho. Esse cabaré de Lavras deu muito o que falar nos anos 40 e nos anos 50, viu, gente? Eu entrevistei as pessoas que frequentaram nessa época. Está lá na crônica. Eu vou colocar, o Marcos, vou colocar depois aí. Tá. Paulo, o Chiquinho Narciso tem alguma coisa a ver com o edifício Narciso que tem na praça? Sim, aquele edifício era dele. Ah. E ainda permaneceu com a família até, pelo que eu sei, até os anos 80, com a Marinha Narciso, que era a viúva dele, que é filha dele, perdão. Filha dele, a Marinha Narciso, que faleceu há uns 10, 15 anos. Então, Aqui, a gente vai vendo na Zona Norte também, a região do Jardim Glória só tinha uma estrada, né, onde é a Avenida Juventino Dias, né? Sim. No Jardim Glória, né? E mais lá na Zona Norte um pouco de casas, né? E a ferrovia limitando a cidade no final, né? Olha, aí no Jardim Glória, até 1970, não tinha nada. Eu era... 66. Eu era estudante de agronomia, estagiário de topografia, e o coronel Juventino Dias nos contratou para fazer o levantamento topográfico para criar aquele bairro ali. Como é que chama hoje? Jardim o quê? Glória? Não. Glória. Jardim Glória. Então, ali, essa estrada que você está falando, era uma trilha de cavaleiros só. Ah, sim. Carregando Teodolito nas costas. Eu e José Clodovil de Medeiros, que é cunhado do nosso saudoso Possato, né? Então, ele era meu ajudante e eu topógrafo. Eu que fiz todo esse levantamento aí, e onde eu vejo agora está passando uma avenida perimetral também, né? Tem uma perimetral que sai lá do Trevo Gato Preto, não é isso? Isso. Silvio de Gato, né? Aproveita só. Pode, Vinícius. Essa que o Paulo falou, a Silvio Damas de Castro, né? A nova que fez lá, né? Isso. Certo, Giovanni? É interessante, né? Os dois prefeitos, dois ex-prefeitos,
emprestar o nome às avenidas, a Perimetral Silvio Menicucci e a Isso. Perimetral Silvio Damas. 2 Silvios, 2 prefeitos, 2 Silvios. Quem sabe qual que era o nome antigo da Perimetral, antes de ser Silvio Menicucci? Não sei, Ministro Andreasa. Ah, é? nem lembro disso. Foi quando o Silvio Menicucci morreu que mudou o nome, aproveitou a homenagem, colocar esse nome. Eu só queria reparar, porque esse mapa sendo de 39, será que ele foi feito a partir daquelas fotos, que foram fotos aéreas que foram tiradas naquele ano? 39? Olha, as fotos que eu tenho do Serviço Geográfico Americano é da década de 50, e eu trabalhei muito com elas em Belo Horizonte, que o meu primeiro trabalho como agrônomo foi fazer os reflorestamentos da Mannesmann, lá em Belo Horizonte, e da região de Ouro Preto, e a gente só trabalhava com as fotos do Serviço Geográfico Americano, do Serviço Geográfico Brasileiro, que era do Exército Americano, mas da década de 50. Eu não lembro de foto aérea de 1940, não. Tem sim, tem uma coleção dessa época. O Renato Liebeck tinha me mostrado, inclusive, dá para saber que é dessa época, porque inclusive ainda tinha estação do bonde, que ela foi demolida em 42, então certamente... Fotografia aérea? Sim. Não, mas aquela tirada de avião. O Aeroclube de lá é de 1941. Aquela tirada de avião, eu vi essa foto, não é o serviço aéreo do Serviço Geográfico Americano. Sim, é uma outra coleção, então. Aquela serviço é feita pelos aviãozinhos do Aeroclube. Certo. O pessoal está assistindo aí também o Silas, né? Falando de Zona Norte, o Silas Custódio, o Bruno Costa, o Paulo Tadeu Rocha Faria, o Ricardo Marilson, o Gabriel Lima assistindo com a gente. Hoje nós estamos recebendo o Paulo Roberto da Silva, que é memorialista labrense também, né? Aqui nos contando várias histórias. Da Matarazzo também, Paulo provavelmente lembra da Matarazzo, a empresa? Não, a Matarazzo eu lembro muito pouco. Essa já era lá do outro lado da rede, não era? Por Isso. A Metalma, Metalúrgica Matarazzo. Tudo que eu lembro é o trenzinho de ferro que eu ganhava de Natal. Vinha escrito Metalma, muito bonito, as miniaturas de trem de ferro feito pela indústria Matarazzo. Chamava Metalma, Metalúrgica Matarazzo, mas eu tenho pouca história dela. Você falou em Silvio de Castro, só para lembrar, Silvio de Castro é tio da Valéria Brasileira de Castro, que está aí com a gente. Olha, interessante. A Valéria, qualquer dia, também convidada para participar com a gente, né? O Robson Manuel de Paula também está assistindo, fazendo os comentários aqui. Esse mapa está disponível, pessoal, para todo mundo que quiser acessar ele no Arquivo Público Mineiro. Se pesquisar lá no Google Arquivo Público Mineiro, esses mapas que a gente está utilizando aqui hoje, eles estão disponíveis lá para serem acessados. Tem a planta também dos distritos, ó. Aí ainda era bem pequeno, né? Só algumas ruas. Itumirim também aqui, né? Itumirim com Rica Pivari em destaque. Eram 11 distritos, né? 11 distritos pertencendo a Lavras? E hoje não tem mais nenhum, né? Só o da sede. Só a sede. Ribeirão Vermelho, continua quase com o mesmo traçado também, né? Ribeirão Vermelho, abraçado pela ferrovia aqui, né? Depois do outro lado tem luminárias. Vinícius, tem como mostrar para a gente em detalhe aí o traçado de Ribeirão Vermelho? Tem sim, deixa eu voltar lá. E lá em cima estava... isso. Vamos pedir para o Paulo localizar para a gente ver onde era a fazenda da bisavó dele. Muito fácil. Está lá ainda hoje o Muro de Arrimo. Se você está vendo essa curva aí que parece uma ponta de picolé? Sim. Opa, aí, volta. Aí, volta. Abaixo um pouco. Mais um pouco. Aí. Se vocês passarem de carro aí, nessa rua, essa rua ela tem uma perpendicular que chama Clito Cleto Novaes. Certo. Aquele do Banco do Jardim, do Banco do Cimento, que escreveu assim, ó, Clito Cleto Novaes,
dentista de Arraial oferece à sua cidade. Não é isso, Giovanni? Sim. Então, ali, nesse ponto que você marcou aí, tem lá a muralha, que era o alicerce da casa, da fazenda do meu bisavô, da minha bisavó. A fazenda dela começava nessa curva aí, descia à esquerda e ia para a direita, passando pela matriz. Olha a matriz aí, tá vendo a matriz? Isso aí era a pastagem da fazenda. Então, essa fazenda da minha bisavó pegava tudo isso aí, subia mais do rio até um pouco mais acima. Ela vendeu tudo isso para companhia mineira de ferrovia, alguma coisa assim. A Oeste de Minas? Isso. Não era Oeste, não tinha nem nome de ferrovia ainda. Ah, tá, antes ainda. Tá no livro daquele menino lá de Ribeirão Vermelho, o Salviano. Salviano. Eu tirei de lá. Uhum. Então, ela vendeu isso aí em 1880, 80 e poucos, por aí. Logo em seguida, construiu-se aquele centro ferroviário, está lá a marca, lá o Renato Libeck tem uma foto, que eu acho que é o ano de 1892, parece. Não, 92 foi quando Samuel Reagamo já desembarcou aí e atravessou o rio de balsa, viu, gente? Para escolher lavras para fazer o gamo e a exal. Foi em 1893, começou em fevereiro de 93. Essa muralha ainda está lá, Paulo? Na beira da rua? Está lá um pedaço. Amanhã eu vou fotografar ela e publicar aqui no grupo. Então, ótimo saber. Eu fui lá uns 5 anos. Eu fui lá uns 5 anos atrás, mas como eu estava de carona, não desci para fotografar. Mas está lá. Aí era a casa e o Renato Libeck me deu a foto da ruína da casa, que foi demolida lá pelos anos 70, para abrir justamente a rua Clito Cleto Novaes. Certo. Logo abaixo aí à esquerda, no dedão aí da mãozinha aí, ó, é o campo da Ferroviária Ribeirense. Isso, né? Logo à esquerda aí. Tem um comentário aí do Silas. Ele está perguntando aí se é a Rede Mineira de Viação, RMV. É a antiga Rede Mineira de Viação, mas no ano de 1890 e caquerada, ela não tinha esse nome, não. Ela tinha outro nome. Estrada de Ferro, sei lá o quê. Mas um abraço aí para o Silas. Eles escolheram um lugar muito, assim, muito... que sempre vai acontecer enchente para fazer essas oficinas, né? Que acabou penalizando. Um lugar que é sempre penalizado pelas enchentes, mesmo depois da hidrelétrica do Funil, ainda acontece essas grandes cheias do rio, né? Exatamente. O Silas, qualquer dia a gente convidar ele também para participar. Muita história o Silas vai ter para contar para a gente aqui. Muita história para contar. E em Ribeirão tinha 2 ferrovias, né? A que beirava o rio e a outra aqui no mapa de lá tem hoje. A que beirava o rio era chamada Bitolinha, que ia para São João del Rei, né? Isso, ela ia beirando. Foi por ela que o Samuel Reagamo chegou do Rio de Janeiro. Sim. Em abril de 1892, depois voltou em setembro, e aí ele escolheu. E eu tenho batalhado muito. Você sabe por que ele escolheu Lavras? Por quê? Primeiro que ele leu os planos da expansão ferroviária e viu que Lavras ia ser um entroncamento para o sul, para o norte, para leste e para oeste, para atingir até o Mato Grosso, Goiás e tudo. Certo. Na visão dele, que aconteceu realmente uns 10 anos depois, seria um elo de progresso. Mas o que mais encantou ele foi que ele subiu a cavalo até o Morro do Cruzeiro, aí em Lavras. E chegando lá, ele avistou a Serra da Bucaina, aquela coisa linda, aquele perfil todo. E aquilo era exatamente a reprodução da serra da fazenda da cidade natal, onde ele nasceu e viveu, que é Rural Retreat, lá na Virgínia, não muito distante de Washington, D.C. Então, eu fui lá visitar. Quando eu vi as fazendas lá em Rural Retreat, que a Clara Gammon descreve no seu livro de Assim Brilha a Luz,
ela descreve que ele, o menino Samuel Rei Agamo, de 14, 15, 16 anos, estudando já no seminário, pedia a Deus que lhe desse uma terra onde ele pudesse ser pastor, não de ovelhas, como ele era ali na região, pastor de vacas, mas um pastor de ovelhas do Senhor. E quando ele viu aquele cenário ali de Lavras, aquela serra, que era exatamente a serra, igual a Serra dos Montes Alignes, que é ali onde ele morou, aí ele disse, essa é a terra prometida. Aí, o Giovanni, Vinícius e Marcos, vai lá nos 100 anos da UFLA e vê qual é o título do livro que publicou a história dos 100 anos da UFLA. Chama A Terra Prometida de Lavras. Por quê? Foi a terra que Deus prometeu a Samuel, rei Agamo. Aliás, não é rei, não, viu, gente? É rei. A última vez que eu estive lá, eu encontrei com o neto dele, perguntei a pronúncia. Escreve R-H-E-A. Réia, né? Para nós. A pronúncia é rei. Samuel Rei Gamo. Eu falei, mas espera aí, ô Dan Gamo. Você está certo que... Pergunta idiota, né? Samuel Rei Gamo. Então, nesse caso aí, a ferrovia não tinha esse nome ainda, porque ela vinha aquele ramal lá de São João del Rei, não existia a travessia do Rio para Lavras, não. A travessia do Rio, a estação de ferroviária de Lavras foi só de 1894, 2, 3 anos depois que Samuel Gamo chegou em Lavras. 94. Certo. Em Paulo. Sul de Minas. Oi. E ele comprou o terreno do Campo Chácara ali, foi da família do Dr. Jorge? Não. Foi da família do Jonas Veiga, Coronel Jonas Veiga, avô da Andirana, cuja mãe era descendente dos Veigas, lá de Nepomuceno, e uma das irmãs dela casou-se com Eduardo King Carr, que era professor aí da UFLA. Então, o coronel Jonas Veiga foi quem praticamente doou as terras lá do Gamo para a construção lá do Gamo, né? A chácara. Foi ele que vendeu. Então, o pessoal de Nepomuceno também tem muita ligação com Lavras. Inclusive, um dos fundadores lá é descendente dos Costa, né? Um coronel lá. Quem que era o proprietário do terreno do Colégio Carlota Kemper? Não sei. Talvez o capitão Evaristo, né? É porque tinha um chalé que era da família Silva. Eu estou achando na dúvida, então, se é o Kemper ou então é o Chácara lá. Não, a chácara não foi. A chácara está no livro da Sara Gamo, da Clara Gamo, Assim Brilha a Luz, e está no livro do centenário também, da UFLA. Essa visão que o Paulo descreveu, que o Samuel teve, quem quiser experimentar ela, se chegar ali de frente para Copaz, olhar para a serra, vai experimentar um pouco dessa visão, né? Que você vê a serra bem de frente mesmo, né? Toda vez que eu vou a Lavras, eu vou até lá e fotografo. Aquilo ali, para mim, é o cenário do paraíso, porque eu vivi ali do 0 aos 22 anos, até me formar na UFLA, né? Eu vivia ali naquele bairro Cruzeiro do Sul, era a nossa chácara de 20 hectares. Era uma fazenda, tinha de tudo ali. E a vista toda limpinha da serra, hora azul, hora escura, hora branca, com a chuva. Muito bonito. Imagino, que interessante. E Tutinga, bem pequeno também na época, né? O distrito de Tutinga. E Jaci também, poucas ruas ainda. Qual é a data do mapa? 1940, que você falou? 39? 39, esse. Isso aí tudo é levantamento topográfico, viu, Giovanni? Não é fotografia aérea, não. Não, sim, a fotografia aérea que foi ferramenta para desenhar o mapa, que eu queria dizer. Esse rio contornando aqui seria o Rio das Mortes, certo? Não, não é Rio Grande. Não, é o Rio Grande. É o Rio Grande, sabe por quê?
Vou te mostrar. Vai caminhando aí para a esquerda. Vai. Ah, peraí. Não, deixa o Rio Grande aí. Caminha no Rio, vai navegando no Rio. Aham. Põe o Rio Grande. Vai navegando, vai. Vai mais. Aí, para aí. Aham. Aí, ô Giovanni, está a sede da fazenda do Manuel Costa Vale. Essa fazenda está lá, eu visitei. Aqui um pouquinho acima, meio centímetro acima do ponto que você colocou aí, tem uma capelinha bonita, a capelinha de São Sebastião. Então, essa curva aqui que parece uma reta, um zigue-zague, volta atrás um pouquinho. Aí está a fazenda. Mais à direita está a fazenda do Amadeu Turino, pai do Dalton Turino. Aí já é a fazenda do açude. Mais acima um pouquinho, já no terreno, é o alto da colina, onde tem uma capela muito bonita. Agora, se você descer mais um pouquinho, a ponte do Rio Grande está logo abaixo aí, ó. Aqui, né? Não, perdão. É mais acima. Não. Errado. Aí onde você está, à direita de Jaci. Você vai achar no Rio Grande um desenho igual esse, mas abaixo de Jaci. Vamos lá. Aqui. Não, mais. Tá. Desce o rio. Vai desce o rio. A ponte do funil? Não. Pode descer mais. Depois de Ribeirão Vermelho. Ah, tá. Vai embora. Vai. Aqui, olha aí. Certo. Aí. Aí, tá vendo? Aqui, cadê a ponte do Rio Grande? A de perto de Perdões, da Fernão Dias? Essa aqui é a fábrica, então seria aqui, né? Então, aquela reta que eu estou falando da fazenda é aqui, ó. Fica 4 quilômetros de Ribeirão Vermelho, mais à direita. Passa, aí. Aqui. Volta um pouquinho. Aí, não. Para cá. Esquerda. Aí. Então, aí é a fazenda sede do Manuel da Costa Vale, que está lá na mão. Por último, foi do Júlio Salles. Qual o nome da fazenda, Paulo? Do supermercado, Fazenda do Açude e Fazenda... Do meio, né? Do meio, Fazenda do meio. Fazenda do meio, Fazenda do Açude e mais acima um pouquinho, Fazenda da Limeira. Era tudo território da família Salles, Pádua. Aqui, né? Um pouquinho. Aí você passou. Volta para a beira do rio. Açude. Olha, esse terreno do Salles, ele ia até naquele restaurante Cacho de Ouro lá. Não tem um restaurante lá, um ponto histórico lá chamado Cacho de Ouro? Tem. Na Fernão Dias. 4 quilômetros acima da ponte do Rio, 3 quilômetros. Depois do Graal. Tem um posto lá chamado Cacho de Ouro. Ali acharam até a jazida de ouro por ali. Lá também do Barreiro, tribo. Cadê o Gabriel para falar? A fazenda do Barreiro pertenceu ao Salles. Pertence até hoje ao Salles. Certo. Perdão. Então, o Giovanni comentou que o Gabriel hoje não está aqui, o arqueólogo, né? Hoje ele não está. Lá era o sítio arqueológico. Lá tinha uma tribo que ficava lá mais ou menos uns 800 anos atrás. Isso mesmo. É um sítio arqueológico. Cacho de Ouro. Ali também era do Salles. Ainda está na mão dos descendentes do Salles até hoje. Certo. Mais algumas considerações, gente? A hora está meio adiantada e a gente pode continuar essa conversa no vídeo 2. O que vocês acham da ideia? Está muito bom o papo. Eu queria saber quando é que o Paulo vai lançar um livro das crônicas dele. Se eu puser a crônica do Cabaré, o povo me mata em lá. Né? Essa do Cabaré eu não ponho, não. Mas sobre as histórias todas eu vou reunir e transformar em linguagem mais, vamos dizer assim, mais consentânea com o espírito de um livro, né? Porque ela está em linguagem coloquial. Olha, o Rogério Salgado está dizendo aí que tem fotos da capela antiga, essa que eu mencionei aí em Ribeirão Vermelho, é uma capela lindíssima. Nós fizemos uma campanha, levantamos fundo com a Secretaria de Cultura lá de Ribeirão Vermelho há 2 anos, reformou, restaurou a igrejinha, está uma lindeza. O Rogério Salgado está dizendo que tem fotos aí, ó, na Fazenda Limeira. Isso foi bem bacana, né, A galera?
Perdão, a Valéria me corrigiu que a Valéria que eu me referi é outra Valéria de Castro, são duas Valéria de Castro. Esta que está aqui hoje conosco é a Valéria Brasileira de Castro, que tem parentesco com Sebastião Brasileiro de Castro, acho que é irmã, né? É filha da dona Carol Brasileiro de Castro. Exatamente. Então, não é a Valéria de Castro, que eu mencionei, que seria sobrinha do Silvio de Castro. Mas essa Valéria Brasileira de Castro também tem parentesco. Bom, ok, desculpa, falei demais. A gente vai estendendo, né? Mas, Paulo, fica o convite. A gente, oportunamente, nas próximas lives, a gente continuar. Ainda tem bastante mapa para nós analisarmos. Momento muito prazeroso está sendo, né, gente? Muito bom. Muita história, muita memória. Olha, eu dou uma sugestão, cara. Acha antigos alunos da ESAL, faça uma live com os antigos alunos da ESAL, contar as histórias da ESAL dos anos 60, anos 70. Acho que ia ser muito legal. Eu tenho muitas histórias, inclusive, com o Alisson Paulinelli. O Alisson Paulinelli, gente, o Giovanni, aquela pesquisa que você fez, quem foram os maiores benfeitores de lá, eu acho que ganhou o Samuel Gama, né? Foi mais votado. Até agora. Foi o mais votado. Pois Sim. é. Mas, na atualidade, não tem ninguém que se iguale a Alisson Paulinelli. Eu acompanhei a trajetória dele desde o tempo estudante, que ele batalhou em 57, 58, 59, para a federalização da ESAL. Ela só foi federalizada em 63, quando? Nas mãos dele, do Paulinelli. Então, vamos fazer uma sobre ele, quem sabe, semana que vem? Vamos fazer. Olha, aí é bom eu ser avisado que eu vou ler os trabalhos que eu já escrevi, vou anotar as datas e os nomes, como hoje, por exemplo, falhei, né? Falhei aqui em algumas coisas porque eu não tinha lido, não tinha revisto a matéria. Mas a gente escreve, mas a gente, quando vai fazer a prova, tem que rever a matéria, senão esquece. Então, podemos falar sobre a ESAL nos anos 60. Puxa vida, é uma história magnífica. Pois é. 20 professores, tem 20 professores, ou 21, que só não passaram fome porque foram morar com o sogro, com o pai, com a mãe, e o comércio vendeu fiado durante 2 anos sem receber um centavo. 2 anos o comércio, os armazéns, as lojas, material escolar, entendeu? Começou a vender fiado para esses professores, 2 anos, carregaram a ESAL na escola. Olha, é um tema fascinante e eu me emociono. Então, eu vou me preparar para que dia que vai ser? Dia 4 de novembro? 3 de novembro ou 4? 4? Deixa eu conferir aqui só. É 4 de novembro, né? Novembro. 3 de novembro, quarta-feira que vem. Outro dia. Quarta-feira, 3 de novembro. Isso. Ou outro dia que o senhor puder, se não puder na quarta, pode ser outro dia também, né, Giovanni e Marcos? O dia que for possível. Tá ótimo. Foi uma ótima conversa. Adorei. Olha, deixa eu te dizer, vocês decidem aí e me avisam. Para mim não tem problema nenhum. Eu só lamento, por exemplo, que eu tive que cancelar minha viagem a Lavras. Aí, ó. Porque com essa pandemia não deu. Eu iria ir agora, nesses dias agora, 15, né? Tá pertinho, dia 15 de novembro. Mas eu tive que cancelar e trocar, só joguei para março, por conta da pandemia. É muito complicado, né? Eu já paguei uma taxa de existência com a TAM e tal, etc, etc. Mas a gente vai falando por aqui. Certo. Mas vou pedir uma coisa para vocês três aí que estão na tela, viu, gente? O Giovanni, o Vinícius e o Marcos. Vê esse negócio da Sesmaria para mim aí. Eu preciso descobrir como é que esses parentes, Salles, Pádua e Costa, inclusive da tua família, ô Giovanni, ficaram com esses fazendários. Olha, Giovanni, pega esse mapa e marca 6 quilômetros de largura por 8 de comprimento. O que é isso? 6 vezes 8, 48. Dá quantas Sesmaria? Uma Sesmaria era 6 quilômetros.
Ô, Paulo, o Marcos e eu, sem querer nos gabar, mas acho que a nossa Sesmaria da nossa família é mais velha. Não, é lógico que é mais velha. Lógico que é mais velha. Porque esse meu parente chegou em Lavras em 1750. E os filhos deles, todos nascidos, tem os registros deles aí. Ficaram por aí. Você vê, olha só o que progrediu essa família, né? Todo o ramo do Salles, Francisco Salles, Firmino Salles, etc, etc. Os ramos do Pádua, né? Saturnino Pádua, Miceno de Pádua, João Oscar de Pádua, essa turma toda. E dos Costa, Francisco, o Firmino Costa, toda essa turma entrelaçou e ocupou essa região toda. Os Costa nem tanto, viu? Olha quantas lives dá para fazer. Dá para fazer um do Alisson Paulinelli, dá para fazer uma live da família Costa, dá para chamar, quem sabe, os descendentes do Francisco Salles, do Pedro Salles. Tem muita coisa dá para conversar. Vamos falar primeiro sobre a Exal, né? Depois entra esses outros, né? Porque essas famílias aí que eu disse, Costa, do Firmino Costa e o Costa do seu ramal, do seu ramo, a mesma, tem a mesma ascendência do Salles e dos Pádua. A mesmíssima. Isso é legal. Mas então tá bom, obrigado, viu, Paulo? Obrigado, Giovanni, obrigado, Marcos, pessoal que está assistindo, que vai assistir depois. Foi um prazer conversar com vocês nesse momento, né, Giovanni? Foi um momento muito satisfatório para todos nós, de muito aprendizado, muita sabedoria. Vinícius, eu queria apenas entender um pouquinho como é que é a dinâmica dessa live. Eu estou vendo aqui na tela o Giovanni, você e o Marcos, e eu certo. Aqui no fundo. Então, só vocês três e eu estamos ao vivo, é isso? Com imagem? Isso. E o pessoal está assistindo. Nós estamos ao vivo e tem pessoas assistindo. E depois fica salvo para outras pessoas poderem ver. Tá, aí eu te pergunto, esses que estão participando do chat aqui, estão nos vendo? Estão nos vendo ao vivo. Então, eles estão nos assistindo e nos ouvindo, né? Ou um ou outro, ou os dois, né? Isso. E aí eles participam pelo chat. Bom, então eu também vou convidar alguns amigos para participar como ouvinte, né? Como assistente ou coisa assim das próximas, né? Isso. Tem muita gente aí em Lavras interessada por esses assuntos. Aliás, isso é bom, né? Isso é bom, porque antes, 10 anos atrás, ninguém falava em genealogia, ninguém falava em arqueologia, né? Fotografia. Crescendo. O progresso que está hoje aí com a fotografia, né? Tem até o clube de fotógrafos amadores de Lavras. Uma beleza. Então, progrediu muito Lavras nesse sentido, né? Isso é bom. Ô, Paulo, e ela fica disponível, essa live que a gente fez, ela fica disponível gravada lá no grupo. Aí você pode compartilhar, o pessoal pode acessar lá também e assistir, certo? Nós já estamos falando há 1h30, né? Isso. Eu agradeço o convite, agradeço a vocês três, que são, vamos dizer assim, os baluartes aí da cultura, da história de Lavras, né? E junto a você. Que estão participando aqui, o Silas, o Rogério, quem mais? Vai ajudando a falar, a Valéria, quem mais está presente? O Juliano Pádua, né? O Juliano também. Juliano é meu vizinho aqui em Brasília. Eu ia levá-lo para um churrasco lá na chácara, mas veio o Covid, hein, Juliano? Daqui a pouco acaba isso, a gente faz. Aí nós vamos levar aqueles livros que você ficou de me emprestar, porque essa história de emprestar livro, são dois bobos na história, né? Difícil, mano. Tem também o Tadeu Sá, que está assistindo também, né? O Hamilton, o Robson Manuel, a Sandra Aparecida. Tem mais o pessoal que estava no início, e depois o Eduardo Ferreira, os outros que participaram aqui, né? Dimas Martins. Então. Tem pelo menos 200 pessoas que assistiram hoje. Que ótimo, que ótimo. Mas você sabe quem é o bobo do livro, né? Aquele que devolve. O outro bobo é o que empresta. Complicado emprestar livro. Ai, a prosa tá boa, né, gente? A Valéria falou que adorou a prosa, uma prosa muito boa.
Todos os e-mails é sempre boa. Então tá certo, gente. Uma boa noite para todos. Bom descanso. Boa noite, obrigado. Boa noite. Começou uma chuva boa agora, né? Para a gente repousar. Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos.